Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco e permaneça conosco agora e sempre. É com muita alegria em nossos corações que nós estamos mais uma vez adentrando ao lar de todos vocês para a palestra desta noite, desta segunda-feira. Hoje a palestra vai estar a cargo do nosso irmão Roberto Invernice e nós vamos então fazermos a prece inicial, rogando a Jesus, nosso Mestre querido, que possa estar conosco, nos amparando nas nossas necessidades. Temos a certeza absoluta em nossos corações de que Jesus está sempre conosco, nos acompanhando, nos apoiando e principalmente neste momento em que a humanidade passa por um grande desafio. Desafio este que veio para que nós, espíritos encarnados que somos, possamos aprender e possamos pôr em prática os ensinamentos que Deus está nos transmitindo. A esta equipe espiritual que não mede esforços para estar sempre conosco, nos apoiando. Tenhamos certeza absoluta em nossos corações de que vamos receber tudo o que for necessário para o nosso reequilíbrio espiritual e material. Que assim seja, que tenhamos todos uma noite muito agradável, tenho certeza, com os ensinamentos que o nosso irmão Roberto vai nos trazer, com o tema Qual a sua missão? Vamos ver qual é a nossa missão nesta noite. Seja bem-vindo, Roberto, que Jesus os abençoe. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Bragato, boa noite, obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui falando um pouco sobre a doutrina dos Espíritos e o Evangelho de Jesus, né? E hoje eu agradeço a oportunidade porque, para mim, é um dia de muita alegria, de muita felicidade, que nós fazemos 30 anos de casado. Então, eu gostaria de parabenizar minha esposa, Maria Helena, né, por esses 30 anos, né, por ela ter me aturado esses 30 anos, né, e o que eu posso dizer é que foram 30 anos de muitas alegrias, claro, alguns desafios, né, mas foram todos vencidos com a ajuda de Deus. E eu rogo de Deus as bênçãos, para que a gente tenha força para vencer novos desafios que, porventura, possam surgir na nossa caminhada. Então, muito obrigado pelo companheirismo, Maria Helena, né? E que Deus possa nos proteger, a nossa família, a família de todos. As minhas filhas, Bruna, Beatriz, meu futuro genro, Bruno. Então, dando prosseguimento à palestra da noite, né, que nós vamos falar alguma coisa sobre a nossa missão, qual é a nossa missão aqui na Terra, enquanto espíritos encarnados, eu gostaria de, para nós iniciarmos, lembrar a parábola dos talentos, conforme ela está narrada no Evangelho atribuído a Mateus, no seu capítulo 25. Nessa oportunidade, Jesus nos ensina o seguinte: ele diz que um homem, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou e ganhou mais 5. Também tinha aquele que tinha recebido 2, ganhou mais 2, aplicou também, não é? Mas aquele que havia recebido 1 talento apenas saiu, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse:
o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu, muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse, o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros, né? Tirem, continua falando o Senhor, né? Tirem o talento dele, entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Na época, como nós sabemos, Jesus ensinava através de parábolas, sempre usando coisas do dia a dia das pessoas, para que elas compreendessem ensinamentos mais profundos, através de simbolismos bem simples, coisas que elas pudessem entender, coisas do dia a dia. Então, aí é falado do talento. O talento, na época, era uma unidade de peso. Há discordância entre os estudiosos de quanto exatamente era o valor do talento. Alguns falam 130 libras, que dá mais ou menos 58 quilogramas. Geralmente, essa quantidade em prata dá uma quantia muito grande, assim, financeiramente falando. Então, um talento era o valor, mais ou menos, de 6.000 denários, que era o dinheiro da época. Um denário era o valor de um dia de trabalho normal. Esse valor de um talento, então, fazendo os cálculos, equivalia a aproximadamente 20 anos de trabalho de uma pessoa comum. Então, Jesus se utilizou dessa forma de ensinar, sabendo que as pessoas iriam entender que ele estava falando de uma quantia muito grande em dinheiro, né? Porque todo mundo sabia quanto uma pessoa ganhava por dia, e 20 anos de salário era uma quantia imensa para eles, né? Algo para algumas pessoas inalcançável. Então, a gente vai, daqui a pouco, explicar melhor sobre a parábola, entender melhor o que ela tem a ver com a questão da missão, não é? Então, vamos entender melhor, porque o tema da nossa conversa de hoje é qual é a nossa missão, qual é a sua missão. Então, nós vamos entender por que os talentos, a parábola dos talentos, ela vem ao encontro da explicação sobre a nossa missão aqui na Terra. Nós vamos nos socorrer do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores, na questão 573, em que consiste a missão dos espíritos encarnados. Ou seja, dos espíritos que estão ocupando um corpo de carne. Qual é a missão deles? Para que eles vêm à Terra? Para que eles reencarnam? Para que nós reencarnamos? Qual é a nossa missão? Que consiste essa missão? A resposta dos espíritos superiores é a seguinte: em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições, por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou que instrui. Tudo na natureza se encadeia.
ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Então, nós vamos ver que os espíritos estão nos ensinando aqui que todas as tarefas que nós desempenhamos aqui na Terra, para a qual nós encarnamos, são importantes. Alguns podem imaginar, não, essa tarefa, essa profissão é mais importante, isso é muito mais importante do que aquilo. Mas não, o Espírito está falando, aquele que governa, aquele que instrui, aquele que ara a terra, todos têm uma missão muito importante, porque tudo se encadeia, né? Tudo um ajuda o outro, é um encadeamento de tarefas, que tudo concorre para o bem-estar da humanidade. Então não há uma missão, não há algo mais importante que o outro. A resposta que os espíritos nos dão sobre por que não outorgou Deus as mesmas aptidões dos homens é que Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um desses vive há mais ou menos tempo. E, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus de experiência alcançada e da vontade com que obram, vontade que é o livre-arbítrio. Daí o se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diversas. Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite dos desenvolvimentos de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, fala outro, assim que cada um tem o seu papel útil a desempenhar. Então, os espíritos estão nos instruindo aqui que todos nós fomos criados simples e ignorantes. É que uns foram criados antes, outros depois, uns tiveram um aproveitamento das suas missões em encarnações passadas, outros não, nem tanto. É por isso que nós somos todos diferentes. Todos partindo do mesmo ponto, porque senão não haveria justiça. Se Deus houvesse criado pessoas com talentos especiais, vocações especiais, olha o talento aparecendo aí, né? Não seria justo, mas nós todos partimos do mesmo ponto. É que no decorrer das nossas múltiplas encarnações, uns tiveram um aproveitamento X, outros tiveram um aproveitamento 2X, outros tiveram um aproveitamento X dividido por 2, e por assim vai. Porque nós temos a liberdade, o livre-arbítrio. Todos são livres para escolher entre o bem e o mal. Isso foi gerando, no decorrer das múltiplas encarnações, a nossa variedade de aptidões. É por isso que os seres humanos são tão diversos. Uns têm aptidão para uma determinada coisa, outros para outra. E nós temos que aprender tudo. Quando nós formos espíritos puros, nós teremos passado por todos os graus de conhecimento. Nós teremos tido muitas experiências. E todos nós temos um papel útil a desempenhar, não é? Então, voltando à parábola dos talentos, né, em que, relembrando, um senhor chama os seus 3 servos, né, que eram como eram os empregados da época, e dá talentos a cada um deles, que era uma medida monetária da época,
A um ele dá 5, a outro ele dá 2 e a outro ele dá 1. Essa parábola, então, ela só pode ser plenamente compreendida se nós levarmos em consideração a lei da reencarnação. Porque se nós tomarmos simbolismo que o talento recebido, ele é recebido na época da nossa encarnação, então, como que Deus vai dar oportunidades diferentes a cada um? Não é possível, né? Então, o Senhor da parábola simboliza Deus, né? Os servos somos todos nós, todos que recebemos esses talentos. E a ida do Senhor, né, e a volta dele seria a ida, a distribuição do talento seria o simbolismo da nossa encarnação, nosso início de vida. A volta do Senhor para receber os talentos seria a nossa desencarnação, o momento que nós entregamos a Deus, assim, o resultado do que nós aplicamos aqui na nossa vivência. Então, isso só pode ser compreendido realmente, como nós falamos, através da nossa, se nós entendemos a reencarnação. Aqueles que receberam 5 talentos simbolizam, então, aqueles espíritos mais experimentados, aqueles mais vividos, aqueles que desempenham missões aqui na Terra, que a gente conhece por missão mesmo, né? Quando se fala, um fulano é um missionário. Então, são esses simbolizados pelo Espírito que recebeu 5 talentos, pelo servo que recebeu 5 talentos. Porque essas missões são missões de grande influência, que vão influenciar povos, né? Que vão mudar a estrutura da sociedade, como tanto assim no âmbito religioso, como no âmbito científico, no âmbito social. Por exemplo, temos Chico Xavier, Irmã Dulce, temos Allan Kardec, Gandhi, não é? Temos também cientistas, como Sabin, que descobriu a vacina contra a poliomielite, a paralisia infantil. Então, esses são os grandes espíritos missionários. Então, eles simbolizados por aqueles que recebem 5 talentos. Aqueles que recebem 2 talentos são no âmbito mais restrito, no âmbito familiar. Então, aquelas pessoas responsáveis por cuidar de uma família, de um clã, de um grupo familiar maior, são um âmbito um pouco maior. Então, eles são simbolizados pelo servo que recebeu os 2 talentos. Agora, aquele servo que recebeu 1 talento é o simbolismo da maioria dos seres humanos. Aqueles cuja missão é apenas o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento espiritual, o desenvolvimento das suas virtudes. Por exemplo, o desenvolvimento da sua paciência, da sua resignação, do seu amor ao próximo, da sua indulgência, do seu perdão, as virtudes que têm que ser desenvolvidas dentro de cada um de nós. Então, esse é o simbolismo do servo que recebeu apenas 1 talento. Vejo que na parábola, ele não foi feliz, ele não foi satisfatória a sua missão, porque ele enterrou o seu talento. Veja que a palavra talento, realmente, ela mudou de sentido com o decorrer dos séculos. Na época de Jesus, ela representava essa quantia em dinheiro, e ela passou a representar, então, a vocação que cada um tem. Nós falamos, geralmente, num talento artístico, um talento para qualquer atividade humana, né? Um talento para a música, um talento para a matemática, para o aprendizado de línguas, coisas assim, uma vocação especial. Nós utilizamos para isso. Mas o talento que simboliza a parábola é muito mais amplo. É toda e qualquer missão, toda e qualquer tarefa que nós desempenhamos aqui na Terra. Essa tarefa, como nós estamos falando, é representada
pelo servo que recebeu apenas um talento, é o desenvolvimento só das suas virtudes, só do seu espírito. E não é pouco, convenhamos que não é pouco, não é? Porque muitas vezes nós, quando se fala em missão, a gente pensa assim, nossa, olha, um Chico Xavier, puxa vida, olha o que ele fez, esse homem fez, ele manteve, ele foi o maior, um dos maiores, se não o maior divulgador do espiritismo no Brasil. O espiritismo no Brasil não seria o que é, tão conhecido, tão divulgado, se não fosse por Chico Xavier, né? Então, a missão dele foi gigantesca. Foi muito grande, realmente, a missão de Chico Xavier. Não só no âmbito espírita, podemos falar da irmã Dulce, também uma pessoa fantástica, né? Representa um espírito missionário, um espírito que trabalhou em prol daqueles mais necessitados. Só para lembrar desses dois e tantos outros. E também para nós lembrarmos, na área da ciência, nós falamos há pouco sobre Albert Sabin, o criador da vacina contra a poliomielite. Quantas pessoas foram ajudadas por ele, né? Que hoje, infelizmente, por causa de desinformações, as pessoas não estão valorizando a questão da vacina, né? Então, menosprezando um trabalho gigantesco desses espíritos missionários. E temos certeza que hoje, com a situação que nós estamos enfrentando, muitos cientistas de renome, muitos estudiosos estão empenhados, arriscando até a sua própria vida para descobrir a cura da doença ou a vacina dessa doença, da Covid-19. Então, não podemos menosprezar o trabalho dessas pessoas. Nós podemos também lembrar de Eurípides Barçanufo, que foi citado, nós aprendemos sua história, inclusive ela deve estar gravada no Facebook aí do centro, para aqueles que não assistiram a semana passada. O nosso amigo Kesley Seicel apresentou a história de Eurípides Barçanufo, também um grande espírita, um grande missionário. Então, a gente não dá para citar todos, porque são muitos, né? São muitos espíritos que Deus nos presenteia como espírito missionário para fazer a humanidade progredir, para fazer a humanidade realmente alcançar a sua felicidade. E, com isso, a gente costuma menosprezar o fato de cada um de nós temos nossa missão. Nem que seja aquela missão de um talento, aquela missão de nós só desenvolvermos as nossas virtudes. Também é uma grande missão, também é importante. Nós, às vezes, invejamos os grandes missionários. Puxa, como eu gostaria de ser um Chico Xavier. Olha, Chico Xavier, por exemplo, ele conversava com os espíritos encarnados como se estivesse falando com os encarnados. Olha que maravilha, né? Como eu gostaria de poder ser como ele é. Ele olhava para você, já sabia que eu estava precisando, e coisa assim e tal, né? Então, a gente fala assim, mas nós seríamos capazes de renunciar a tudo que esses espíritos missionários renunciaram? Alguém conhece a história de Chico Xavier? As dificuldades que ele enfrentou, gigantescas, desde a sua infância? Então, será que nós seríamos capazes de enfrentar tudo isso? Então, a gente vê o lado bom, a gente inveja o lado bom, né? A gente vê, assim, o que nós achamos que seria bênçãos, mas esquecemos de ver que essas bênçãos não vieram assim de graça. Eles tiveram que lutar muito para conseguir a posição que ocupavam e ocupam. Lembramos também do nosso amigo Jerônimo Mendonça, 30 anos preso numa cama ortopédica, sem poder se mexer, divulgando a doutrina espírita para o Brasil inteiro. Então, quando a gente pensar sobre missão, vamos pensar, será que nós seríamos capazes, né? Não tenhamos falsas ideias, falsas ilusões. Nós estamos no lugar certo. Vai achar, eu nasci no lugar errado, não devia ter nascido nessa família, tal. Nós estamos no lugar certo, na família certa. Temos tudo o que é necessário para cumprir nossa missão.
Se algo acontece conosco, é porque é para nós enfrentarmos esse desafio. Essa é a nossa missão, essa é a nossa tarefa. Lembremos-nos do servo, do um talento. Ele enfrentou, ele enterrou o seu talento. Ele não enfrentou as dificuldades que ele teria que enfrentar para poder render juros do seu talento, né? Muitas vezes a gente fala de outras pessoas, como eles estão desempenhando a sua tarefa. Aquela pessoa tem uma grande quantidade de dinheiro, ele poderia estar empregando de outra forma. A gente critica. A gente não sabe o que nós faríamos se estivéssemos no lugar dessa pessoa. A gente acha que faria melhor. Será que faríamos? Então é fácil, muitas vezes, criticar o outro. Difícil é nós estarmos no lugar do outro. Então, nós estamos no lugar certo. Nós temos que cumprir a nossa missão. Nós vamos prestar contas do nosso talento. O talento que o outro ganhou é dele, ele vai prestar contas. Então, não nos interessa de nós criticarmos o que o outro está fazendo. Em todo momento, a gente pode pensar assim, mas olha, mas eu não sei qual a minha tarefa, qual a minha missão, né? Como eu posso saber o que eu devo fazer, né? A missão, a gente pensa em uma tarefa toda a vida, mas pequenas missões, pequenas coisas que podemos fazer em qualquer momento. Vamos supor, se nós estamos no meio de uma discussão, qual a nossa missão nessa discussão? Nós podemos ser aquele que pacifica, aquele que traz a concórdia, aquele que leva o entendimento naquela discussão. Então essa é a nossa missão nessa hora. Podemos cumprir isso, nós podemos exercitar o nosso papel de missionários aí, né, que nós queríamos tanto. No momento de dúvida, que alguém tenha dúvidas, né, a respeito das questões espirituais, nós podemos ajudar, podemos fortalecer a fé, esclarecer as pessoas. Em meio à ignorância, quando não há um entendimento, quando ainda as pessoas não conhecem certas questões, podemos ser a voz que esclarece, sempre sem impor nada. É óbvio, né? Não pode haver imposição. Nós podemos ser a voz que ajuda, a voz que ilumina, que traz o entendimento. Em meio ao preconceito, quando houver discussões difundindo preconceitos variados, nós podemos ser aquele que leva a verdade, podemos ser aquele que esclarece, que busca o conhecimento, o esclarecimento, que é o maior antídoto ao preconceito. Forma de combater o preconceito é o conhecimento, é entender as coisas. Porque a própria palavra preconceito quer dizer um julgamento antes de se conhecer a realidade dos fatos. Como podemos julgar algo sem conhecer a realidade? Então, isso é um pré-conceito. Em momentos de fanatismo, quando há fanatismo das mais variadas espécies, podemos ser aquele que representa o equilíbrio, o bom senso, não pondo lenha na fogueira, esclarecendo, iluminando. Então, já é uma missão gigantesca, concordam? Não precisava ser aquele dos 5 talentos, aquele que tem a missão especial de iluminar a sociedade, grande parte da humanidade. A parábola dos talentos, no finzinho dela, se vocês lembram, né? Então ocorre tudo aquilo, o Senhor parabeniza os 2 servos, dos 5 talentos dos 2, e ele critica, ele dá uma bronca, vamos dizer, naquele do 1 talento, né? Uma bronca muito grande, né? Ele manda tirá-lo para fora. Temos que entender que as parábolas, elas tinham esse colorido forte para chamar a atenção mesmo, né? Então, eles poderiam pensar, nossa, mas que severidade, né?
Será que Deus faz isso conosco? Não, é para nós entendermos que esse sofrimento que vai ser decorrente da má utilização do talento recebido vai ser o nosso remorso. Nós vamos ficar tristes, a nossa consciência vai nos acusar. Não é Deus que vai nos criticar, nos castigar por nada. O nosso remorso mesmo vai nos chamar a atenção pelo tempo perdido, pelo tempo desperdiçado. Mas há uma frase que chama atenção no finalzinho da parábola, onde Jesus fala o seguinte: pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Jesus fala isso depois que ele explica que ele manda os outros servos, né, tirar o talento daquele que tinha recebido um só e dar para aqueles que têm mais. Né? É uma coisa muito estranha. Parece um Robin Hood às avessas. Né? E a gente fala, mas como vamos entender isso à luz do Evangelho, à luz da misericórdia divina? Como nós vamos entender isso? Nós vamos pedir socorro para o Espírito Emmanuel, que vai nos explicar através do médium franciscano Xavier. Está no livro Palavras de Vida Eterna. Diz esse Espírito o seguinte, que há milhares de pessoas que efetuam a romagem carnal, ou seja, que vivem na Terra, no corpo físico, como nós, amontoando posses exteriores, ou amontoando muitos haveres materiais, a gana de ilusória evidência, né? E imobilizam-se do medo ou do tédio, como o nosso amigo lá do Um Talento. Ele teve medo do Senhor, né? Por isso que não aplicou um talento. Até que a morte lhes reclama a devolução do próprio corpo. Num talento lá, então, o que simboliza a morte é a vinda do Senhor. Né? Não ouvides, ou não esqueça, assim, a sua condição de usufrutuário do mundo e aprenda a conservar no próprio íntimo os valores da grande vida. Então, o que Emmanuel está nos explicando aqui é que nós somos usufrutuários de tudo que nós temos no mundo. Né? Não somos possuidores de nada. Muitas pessoas têm a ilusão de possuírem coisas. Eu tenho este carro, eu tenho este apartamento, eu tenho esta quantia financeira, eu tenho essa propriedade e tal. Na verdade, tudo pertence a Deus. Nós somos usufrutuários. Nós recebemos essas coisas que também são talentos, também são coisas que para serem aplicadas na evolução espiritual nossa e nossos irmãos. Tudo isso que nós temos, um dia vamos ter que devolver à vida, vamos ter que devolver ao mundo, né? Ou a Deus, né? Porque, como na parábola dos talentos, ele um dia vai vir reclamar esses talentos dados. Prossegue ainda Emmanuel. Lembra-te de que amanhã restituirás à vida o que a vida te emprestou, em nome de Deus, e que os tesouros de teu espírito serão apenas aqueles que houveres amealhado em ti próprio, no campo da educação e das boas obras. Então, o que realmente é nosso, que realmente é tesouro nosso, que nós podemos levar para sempre, levar para o outro lado da vida e também para as outras encarnações, são os tesouros que nós tivermos amealhado realmente, que são as virtudes, que são aquilo que para o qual nós temos que aplicar o talento, como diz lá a parábola. Adquirir essas virtudes. Essa aplicação dos talentos, então, lá do servo que recebeu 5, ele aplicou e rendeu mais 5. Aquele do 2 também, o 1, ele não aplicou, ele enterrou esse talento. Então, o que nós recebemos, estamos aplicando, porque nada é nosso.
tanto as qualidades que nós temos, as vocações que nós recebemos para fazer isso, fazer aquilo, como os bens materiais. Tudo será devolvido. Então é por isso que Jesus fala que a quem tem, mais será dado. Aquele que tem o talento, que tem a qualidade recebida, que aplicou, mais será dado. Ele vai ter as alegrias, ele vai ter a recompensa. E terá em grande quantidade. Aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mas como aquele que não tem, até o que tem? Mas se ele não tem, na verdade, o que Jesus quer dizer é até aquilo que ele imagina ter. Porque nós imaginamos ter coisas. Nós imaginamos ter coisas materiais. Elas não são nossas. Então, até o que imagina ter lhe será tirado. É isso que Jesus quis dizer. Prosseguindo ainda, nós vamos lembrar que no Evangelho atribuído a Lucas, Jesus também fala: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância que possui. Na verdade, a nossa vida não consiste na abundância de coisas materiais, mas na abundância de coisas espirituais. Temos também, continuando ainda no mesmo Evangelho atribuído a Lucas, quando Jesus propõe uma outra parábola, que diz o seguinte: a região de certo homem rico produziu abundantemente, e arrazoava em si mesmo, quer dizer, ele ficava pensando com seus botões, consigo mesmo, dizendo: que farei, porque não tenho onde recolher meus frutos? Disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei maiores, recolherei ali todo o trigo dos meus bens. E direi à minha alma: alma, tens muitos bens armazenados para muitos anos. Repousa, come, bebe, deleita-te. Mas disse-lhe Deus: insensato, nesta noite requisito da tua alma, de ti. E o que preparaste, para quem será? Então a gente não sabe quando vai ser que o Senhor vai vir, né? Como na parábola dos talentos. Né? Nós aplicamos esses talentos, nós temos o que devolver, então a gente não sabe quando será. Esse servo negligente, então, na palavra dos talentos, ele atribuiu ao medo a causa do seu sucesso, porque eu tive medo. Então, por isso que eu escondi esses talentos, por isso que não apliquei, não fiz nada com eles. Quantos, então, entre nós, lamentamos que não possuímos bens para ajudar as pessoas? Nós não vemos o que temos. Se eu tivesse tal quantia, se eu tivesse isso, eu poderia ajudar muito mais, esquecendo de utilizar o seu talento. Quer dizer, nós nascemos no lugar certo, com o que nós precisamos para ajudar. Então, quando a gente pensa em ajudar, a gente só imagina coisas materiais, dinheiro, posses materiais. Quem detém, por exemplo, de tempo para auxiliar alguém? Quantas pessoas estão auxiliando outras nessa época de pandemia, produzindo máscaras, por exemplo, produzindo coisas que possam ajudar? Então, quantas pessoas estão utilizando os seus talentos? Isso é aplicar os talentos que Deus nos deu. Então, não é só o dinheiro, é muita coisa. Muitos, então, recolhem-se à ociosidade, assim, a preguiça, a não fazer, porque eu não posso fazer nada, não tenho nada. Se eu pudesse, eu ajudaria, esquecendo-se que tem muita coisa. Então, muitos têm medo de trabalhar, né, medo de se envolver em alguma coisa, medo de servir, porque nós vamos encontrar dificuldades em todo lugar. O medo de fazer amigos, por exemplo. Se nós fizermos amigos, a gente vai encontrar pessoas de vários tipos de pensamento, pessoas que não vão concordar conosco em muitas coisas. Nós vamos encontrar desavenças. Então, quer dizer, não será um mar de rosas. Muitos se fecham dentro do seu mundo particular para não se envolver. Temos, muitas vezes, medo de desapontar. Não fazemos as coisas que precisaremos
precisaríamos fazer, porque, se eu fizer, talvez não dê certo, a pessoa não vai me agradecer. Quem espera a recompensa das pessoas não está agindo certo, porque nós não teremos recompensas das pessoas, teremos de Deus, mas nós também não podemos esperar recompensas de Deus, né? Nós temos que fazer o bem, porque nos sentiríamos bem fazendo o bem, né? Medo de sofrer. Se nós nos propusermos ao trabalho voluntário, ao trabalho de auxílio, nós vamos sofrer. Nós vamos encontrar dificuldades. Não tem como a gente. Então, as pessoas não se envolvem porque têm medo de sofrer. É realmente o que simboliza o servo de um talento. Ele enterrou o talento. Medo da incompreensão. Olha, nós não vamos agradar a todos. Muitos deixam de fazer coisas porque um critica daqui, outro critica dali. E isso acontece mesmo. Veja que nem Jesus conseguiu agradar a todos. Uma cena que eu acho muito interessante e muito instrutiva dos evangelhos é a seguinte. Quando Jesus entra em Jerusalém, na última semana antes da sua crucificação, as pessoas o receberam com os ramalhetes de palmeiras, né? Que é simbolizado pela Igreja Católica no Domingo de Ramos. Milhares de pessoas foram ao seu encontro, saudando o rei dos judeus, que eles imaginavam que ia ser o rei terreno, né? E isso aconteceu, e uma semana depois ele estava na cruz. Quem estava ao seu lado? Quem estava apoiando? Segundo narram os evangelhos, apenas Maria, sua mãe, e João, com seu discípulo. Os outros fugiram todos. Onde estavam os milhares que o receberam antes? Então, nós não vamos agradar as pessoas. Nem Jesus conseguiu. Então, não tenhamos a pretensão de ser melhor que Jesus. Quantos têm medo da alegria, por exemplo? Olha que interessante. Isso Emmanuel está colocando aqui, né? Medo da alegria. Tem gente assim, que fala, nossa, estou tão feliz hoje, mas dá até medo, né? Não vou nem assim, porque pode ser que amanhã as coisas piorem, né? Uma alegria que dá até medo. Então, não, vamos viver os dias alegres, vamos aproveitar, porque é bênção de Deus também, os dias alegres, as oportunidades de alegria que nós temos aqui na Terra. São bênçãos de Deus. Medo da dor, né? Que também nós já falamos sobre o medo de sofrer, né? E o medo da dor. A mensagem, então, é do Espírito Emmanuel. Então, qualquer que seja a nossa posição na experiência física, é o nosso talento, nossa tarefa, a nossa missão daquela existência. Não podemos desperdiçar, não vamos desperdiçar. Vamos agradecer a Deus a oportunidade. Estamos no lugar certo para agir da forma melhor possível. Faça o melhor, conforme nos esclarece o Espírito André Luiz. Se nós somos um simples cidadão, respeitar as leis. Então vamos respeitar as leis. As pessoas gostam de afrontar as leis, né? Achando que estão enganando o outro. Por que nós enganamos? A polícia, o governo? Não, estamos enganando a nós mesmos. Se nós somos professores, o professor, então, ensine o que sabe. Os professores hoje estão ensinando, então a gente sabe que estão trabalhando muito, mesmo na época de pandemia, aproveitando a oportunidade que a tecnologia nos dá para transmitir as aulas online. Se você é aluno, aproveite o tempo, né? Então, quantos gostariam de estar, por exemplo, no seu lugar? Pense nisso. Tem alunos que não aproveitam, né? Que não aproveitam a oportunidade de estar tendo aulas, né? Quantos que gostariam, quantos que não têm essa oportunidade? É uma bênção nós podemos aprender.
Se nós formos artistas, dignifiquemos a arte. A arte, ela é ótima para levar ensinamentos. Vejam a arte espírita, por exemplo, que temos excelentes músicas, né, transmitindo ensinamento, peças de teatro, filmes, livros, levando ao conhecimento de todos sobre a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus. Se não somos negociantes, comerciantes, tenhamos consciência. Não é? Se é um magistrado, ou seja, um juiz, julgue com justiça. Se é um lavrador, proteja o ambiente. Né? Não utilize de coisas assim que possam prejudicar a lavoura, prejudicar as pessoas, prejudicar o ambiente. Se é um atleta, seja solidário. Muito importante as competições honestas, né? Eu me lembro daquela imagem, acho que era um corredor espanhol e de um país da África, se não me engano, em que faltava alguns metros para ele chegar, só que ele achava que tinha chegado já. Daí o corredor que estava atrás o empurrou. Não, você não chegou ainda, vá à frente. Ele simplesmente ter ultrapassado, não ter sido o primeiro. Mas ele falou assim, que como ele iria explicar isso para sua mãe? É muito interessante, né? Como ele iria explicar isso para sua mãe? Olha também assim a importância da maternidade, da missão da maternidade, ensinar os valores aos seus filhos. Interessante. Então, essa passagem, esse atleta, esse corredor, é muito interessante e muito instrutiva para nós. A ética, o respeito às pessoas, né? O respeito ao que é o correto, né? Um músico honra o talento, assim como um artista, né? Se é um médico, atenda com bondade. A medicina também é uma missão. Veja Bezerra de Menezes, um exemplo, né? de espírito missionário. Então, é uma missão das mais importantes aqui na Terra. Uma autoridade, qualquer que seja, haja com bom senso. Qualquer autoridade que nós tenhamos, seja simplesmente no lar, uma autoridade de pai, de mãe, né? Ou, assim, na condução de um estado, de um país, de uma cidade, agir com bom senso. Então, para nós cumprirmos bem a nossa missão, a gente deve seguir aquilo que São Francisco nos ensinou na sua oração, que vem bem a calhar, vem bem ao encontro dessa nossa conversa, nosso bate-papo da noite. É por isso que eu gostaria de terminar com a oração de São Francisco, para que a gente reflita e saber se nós estamos cumprindo a nossa missão. Nós estamos sendo instrumentos mesmo da paz, do amor, né? Da verdade, como Francisco de Assis disse na sua prece. Então vamos terminar com essa prece de São Francisco e refletir sobre a nossa missão aqui na Terra. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que será compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que Jesus nos abençoe a todos.